Mas o que são crenças limitantes, hein? Então, ao longo da nossa vida, a gente vai passando por situações, principalmente, né, na nossa infância, durante a nossa adolescência, e coisas vão acontecendo com a gente que vão fazendo com que a gente crie registros, com que a gente acabe absorvendo alguma informação das nossas, não só das nossas vivências, mas daquilo que nos é dito, daquela convivência que a gente passa de, ai, olha só, cuidado, tu não consegue. Então acaba registrando, né, uma informação na nossa mente que faz com que a gente crie alguns comportamentos que, baseado, né, naquilo que a gente ouviu ou naquilo que foi dito e não só verbalizado, mas em termos de atitudes, pelos nossos pais, por familiares, por pessoas mais próximas, e consequentemente o nosso comportamento ao longo da vida, ele vai sendo determinado por essas crenças, porque a gente registra como se aquilo fosse uma verdade, como se aquilo fosse algo que a gente tivesse que meio que funcionar nesse sentido, nessa frequência, sabe? Isso são as nossas crenças limitantes. Crenças limitantes são coisas também que, de repente, nós colocamos em nós mesmos. Eu, por exemplo, começo e não termino as coisas. Ou alguém nos coloca na cabeça, tu só começa tudo e não termina as coisas. E as pessoas vão se convencendo que é isso mesmo. Tô errado? Não, as pessoas isso aí, é esse o caminho. As pessoas se convencem disso e, consequentemente, não é penso, logo acontece, tá? Não é pensamento mágico. Mas a partir do momento que eu nunca consigo, ou eu desisto fácil das coisas, a gente acaba se metendo, né, em confusões, em situações que acabam fazendo com que a gente se comporte daquela forma. É algo bem, né, inconsciente da nossa mente, mas aí a gente se coloca nessas situações no seguinte sentido: eu vou me colocar numa situação que eu sei que acaba tendo inconscientemente a dificuldade e, consequentemente, eu acabo não conseguindo terminar, eu acabo não conseguindo levar adiante. Então, as crenças, elas acabam determinando muito o nosso comportamento em todos os aspectos da nossa vida. E a gente acaba reproduzindo em todas as vivências que a gente tem para reafirmar essa crença até que a gente comece a questionar ela. Até porque que a gente verdadeiramente comece a parar e pensar, tá, mas peraí, será que eu desisto mesmo? Será que eu realmente não teria que insistir um pouco mais nisso? Será que eu tenho essa dificuldade mesmo? Então a gente cria, né, algumas crenças centrais, que a gente chama, né, na psicologia, e consequentemente dentro delas a gente tem outras ramificações em diversos outros aspectos, mas que acaba, assim, sempre indo para essa crença de inutilidade, de desvalor, de não conseguir as coisas, né, acaba de inutilidade também a gente tem muito, de sofrimento, de que nada dá certo na nossa vida, de que eu não consigo, de que eu não tenho capacidade, e aí eu acabo me envolvendo com situações que só vão reforçando ao longo da vida essas nossas crenças. Olha só, a Elisa me manda um recado aqui pelo WhatsApp. Por isso que eu tô, para quem está nos vendo aqui pelo Facebook, tá vendo que eu tô com o celular na mão, mas eu tô atento à psicóloga Renata Betchol, que está conversando com a gente aqui no Café com Terapia. Ela disse: bom dia, Alberto, eu tenho todas essas crenças limitantes, sou bem assim mesmo. E ela diz assim: fora a ansiedade que dá quando vou fazer algo novo. Ansiedade quando vai fazer algo novo. Bom, isso me parece até... Eu também tenho ansiedade quando vou fazer algo novo. O cara fica um pouquinho com medo. Um pouco, né, se não for uma ansiedade generalizada, assim, um pouco de ansiedade com o novo é normal, porque eu acho que é até o que nos estimula a experimentar algo novo. Mas quando a gente fala de alguma crença que nos gera essa ansiedade, a gente já tem que ligar um alerta, porque, consequentemente, é bem provável que toda vez que a gente vá tentar fazer algo novo, essa ansiedade acabe nos bloqueando e aí é um processo que acaba sendo gradativo, né? Ela nos bloqueia da ansiedade
aí a gente não consegue, né, chegar até o final daquilo que a gente está fazendo, por causa da ansiedade, e isso vai reforçar a ideia de que eu nunca estou preparada, de que eu não consigo, de que eu não devo experimentar fazer algo novo, que eu devo continuar fazendo do jeito que eu faço. Então, quando surge algum sentimento, né, ou alguma outra sensação, junto com aquela crença, ela só vai reforçar a crença se a gente não tentar, realmente, porque ela vai acabar, né, reforçando aquela crença por a gente não conseguir ir para frente com ela, ir para frente com aquele comportamento que a gente se destinou a ter, a fazer. Claro, aquele friozinho na barriga, isso é normal, né? Isso é normal. É normal, um emprego novo, vai dar uma palestra, namorado ou namorada nova, assim, aquele encontro, enfim, esse friozinho na barriga é normal. É até gostoso de sentir, né, essa sensação, quando é, né, patológico, é até gostoso de a gente sentir esse nervosismo, assim, isso torna a gente vivo, né, isso torna a gente humano, então o normal, sim, é bom. O problema é quando realmente afeta e nos impede de fazer, né? Quando trava, né, não tem uma expressão assim, o cara fica travado. Isso aí. Daí a gente precisa questionar isso, a gente precisa trabalhar. E as crenças, elas são exatamente essa palavra que a gente precisa usar, Alberto. Nós precisamos questionar a nossa crença. Por que eu acredito que eu não vou conseguir? Por que eu acredito que eu não sou capaz? Porque se eu conseguir começar a questionar e eu ir até o fim, né, para dizer, não, mas peraí, tá, o momento eu consegui, então eu posso conseguir agora também. A gente questionando elas, a gente vai nos testando e a gente vai perdendo esse medo, a gente vai perdendo essa ansiedade, e a gente pode sim transformar essa crença limitante em algo libertador que nos tira desse ciclo. Bom, tem gente que começa e não termina as coisas, eu vou citar alguns aqui. Nessa eu me identifico, por exemplo, principalmente em academia. Uhum. Quando eu começo a academia, eu logo em seguida eu eu paro, depois eu recomeço, paro e assim vai indo. Aí que eu me identifico. Sabe que uma crença, ela não surge por um comportamento só, né? Ela acaba surgindo por esses registros que a gente cria e, consequentemente, a gente acredita que a gente faz isso. Então, a partir do momento que tu criou essa crença de que tu começa e não termina, provavelmente, se tu for avaliar alguns outros comportamentos na tua vida, tu vai ver que daqui a pouco, tu começa a fazer o arroz em casa e aí deixa pra Margot terminar. Então, a gente, com pequenos comportamentos no nosso dia a dia, a gente vai vendo que a gente só vai reforçando essa crença. E comportamentos, né, como fazer o arroz. Tu começa a varrer a casa e aí se distrai com alguma outra coisa. Então, olha só o quanto tu vai reforçando no teu dia a dia aquilo, sabe? Tu começa a escrever uma matéria ou tu começa a programar um programa meio redundante, planejar um programa, e quando tu vê, tu bloqueou de novo, tu acaba te distraindo com alguma outra ideia, com os gatos que passam, né, no meio dos cadernos. É verdade. Isso aí no sábado pela manhã é na limpeza, né? O cara fica mais confuso. Tem até uma frase, fica mais confuso que gato em dia de limpeza de casa. Tem que ver como é difícil. E aí se distrai, daí quando vê, para com aquele planejamento, já faz um carinho no gato, já vai fazer um café. Então, assim, a gente vai tendo comportamentos que, se a gente não para e diz, mas peraí, que confusão eu tô fazendo? Eu vou sentar e eu vou me focar nisso. Essa crença especificamente, ela, né, de começar e não terminar, de começar e desistir, ela envolve duas questões bem básicas, assim, até para te dar uma dica ou para outras pessoas. Planejamento, a gente precisa planejar o nosso dia, né, muitas vezes. A gente precisa, por exemplo, para ir para a academia, colocar um horário. Que horário eu vou ir para a academia todos os dias? E aí estar dentro daquilo. Aí disciplina, enfim, foco, né?
mas a gente precisa da motivação também. Qual é o motivo que a gente escolhe para aquilo, né? Qual é o motivo? Por que eu preciso realmente começar e terminar esse planejamento do programa? Por que preciso ir para a academia? Por que eu quero ir para a academia? Porque se a gente não planeja e a gente não se motiva, a gente acaba realmente deixando de lado. Hoje não vai dar tempo. Daí eu tenho que acordar muito cedo. Muda o horário, então. Muda o horário para tarde, porque a gente vai criando bloqueios e boicotes para a gente realmente não conseguir fazer aquilo. Para a gente não conseguir ir até o final e para a gente desistir. Bom, nós estamos conversando aqui com a psicóloga Renata Bettiol. Nosso assunto são crenças limitantes. Esse é o programa Acredita e essa é a Rádio Caxias 93,5 FM. Tem gente que não se assume profissionalmente também, né? Quer dizer, não vai se encontrando profissionalmente, vai achando que não consegue evoluir profissionalmente. Essa é uma crença limitante também. Uhum. Sabe que essa é uma crença que muitas vezes ela poderá ter origem na infância, ou no final do final da infância, início da adolescência ali. Muitas vezes, vou dar um exemplo, quando o pai diz, olha só, o que tu acha que tu vai ser da vida tirando a média, por exemplo, né? Tu pode ser melhor, né? O que tu vai fazer da vida se tu não estudar? Então, muitas vezes, a gente manda algumas mensagens, né? Subliminares naquilo que a gente fala para o outro, que a gente não tem ideia da repercussão que aquilo vai ter ao longo da vida. E quando a gente não acaba estimulando a capacidade, dizendo que, tu tirou 6, cara, vamos lá, tu consegue mais que isso, eu acredito em ti. E não o que tu quer pro teu futuro tirando essa nota. Né? Olha o quanto tu muda o contexto daquilo que tu está dizendo e não cria uma crença de que a pessoa vai ser perdida, de que ela não vai conseguir. E aí a gente se boicota profissionalmente, né? A gente começa um curso e não termina, né? A gente consequentemente acaba conseguindo um emprego muitas vezes bom, mas acaba não conseguindo se relacionar bem com as pessoas, ou acaba desistindo, ou faz alguma coisa, né, no emprego que acaba fazendo com que a gente seja demitido. Então a gente tem que cuidar muito com os nossos comportamentos que a gente vem, tudo aquilo que a gente vem vendo como recorrente na nossa vida, ele provavelmente está associado a uma crença limitante que a gente criou. Porque a gente sempre vai repetir aquela crença, sempre vai repetir. O procrastinar, que é uma expressão meio esquisita, né? A gente adiando as coisas, enfim, mas tem pessoas que esperam chegar ao limiar da dor, né? Aquela questão da dor emocional, as dores que a gente tem. Então as pessoas não vão resolvendo as pendências, até chegar no limite. Isso é uma crença limitante também? Com certeza. E é muito isso. Eu tenho que marcar médico, né, por exemplo. Aí eu esqueço num dia, esqueço no outro, quando eu vejo, passou 2 meses eu não marquei o médico. Parecem coisas muito simples, parecem comportamentos muito corriqueiros, né? E a gente não se dá conta que a gente não está fazendo. Eu preciso resolver alguma coisa no banco, eu preciso estudar, preciso voltar a estudar, o quanto as pessoas adiam, às vezes, né? O estudar, o se dedicar, o se aperfeiçoar para a sua profissão, como a gente estava falando em profissão antes. Então, sim, a gente tem, o ser humano por si só, ele tem já essa, pelo menos pelo que a gente vê por aqui, né? A gente tem essa questão de sempre adiar, sempre dá para fazer depois, né? Tem 2 palavras que me deixam um pouco nervosa, depois eu faço ou já vou. Nossa, essas 2 palavras aí, pra mim, elas depois eu faço e já vou. Isso aí, isso é uma crença limitante que eu tenho também, hein? Não, deixa pra depois. E quando a gente vê, por que a gente não pode, claro, se a gente tá ocupado com alguma coisa, né? Mas por que a gente não faz agora? É tão bom quando a gente termina o dia, assim, digamos, e a gente conseguiu cumprir, fazer o tracinho em todas as tarefas que a gente tinha pra fazer.
tão bom isso. Eu, por exemplo, eu tenho o hábito até de escrever na minha agenda, porque eu sou da agenda física ainda, né? Eu não uso a agenda do celular. Eu tenho o hábito até assim, eu vi, sei lá, tenho 10 coisas para fazer além do meu trabalho, né? Eu chego a escrever na minha agenda, coisas simples, assim, que eu tenho para fazer, para dar o check, né? Em todas elas. E se eu não conseguir fazer uma, eu reescrevo ela para o dia seguinte. E às vezes pode até, às vezes chega a me irritar, poxa, quantas vezes eu já reescrevi essa tarefa e não fiz ela. Então vamos lá, vamos fazer ela hoje, sabe? Então de a gente realmente olhar para aquilo que a gente está ou não está fazendo e ver o quanto a gente está procrastinando aquilo. E, às vezes, até pensar por que a gente está procrastinando aquilo. O que está me incomodando naquilo que está fazendo com que eu fique procrastinando tantas vezes para fazer. Muito bem. E por último, Renata, eu quero falar do medo, porque é sempre um assunto interessante. O medo daria um programa inteiro, né? Mas como a gente pode tratar o medo que a gente tem pelas coisas? Então, tem um filósofo que é até gaúcho, que eu gosto muito dele, que é o Mário Sérgio Cortella, que ele fala o seguinte, ele fala que a ausência do medo nos torna vulneráveis, né? Então é importante também que a gente tenha medo, mas não ao ponto de nos paralisar. Eu gosto muito da forma que ele aborda, né, o medo, e eu até uso, né, ele como citação, porque quando ele fala que realmente nós não termos medo nos paralisa, faz com que a gente não haja, é porque esse medo está patológico. Se o medo da gente está fazendo com que a gente não enfrente a situação, ele não está sendo bom. Agora, se é aquele medo, né, o friozinho da barriga que estávamos falando antes, que, ok, eu sinto, mas eu vou, tá tudo certo. Então, esse medo aí, ele faz parte, porque a gente sente. Nós somos seres humanos emocionais também. A gente precisa sentir essas emoções para que elas nos movimentem também, e não só nos paralisem. O medo, a gente precisa questionar quais são os perigos reais. Qual é o perigo real que a gente tem de fazer aquilo, né? Por que eu preciso ter medo? Quais são os impactos do meu comportamento que eu estou tendo medo, que poderão ser prejudiciais para mim? Então, toda vez que tu tiver medo, né? Eu tenho medo de dirigir. Isso eu estava lendo ontem, inclusive, uma reportagem sobre isso que tem tido, e eu já tive alguns pacientes com medo de dirigir. Qual é, né, o impacto que esse medo nos traz? Eu tenho medo de dirigir por quê, né? De aprender a dirigir, de fazer carteira de motorista. Eu tenho medo porque quando eu pegar o carro eu vou bater, eu tenho medo porque eu posso matar alguém, eu tenho medo porque eu não vou conseguir aprender, daí eu já tenho outra crença limitante vinculada a esse medo, né? Então, assim, qual é o impacto do teu medo, né? Qual é a consequência do teu medo que faz com que tu acabe te paralisando e acabe te impedindo de realizar aquilo que tu gostaria de fazer mesmo tendo medo? Então, questiona nesse sentido, né? O que é esse comportamento que está te gerando medo? Tem de tão ruim, né, em tu fazer ele, quais são os impactos. E aí responde pra ti mesmo, né? Responde, eu tenho medo de não conseguir aprender, mas eu tenho dificuldade de aprender, eu sou burro, eu não aprendo as coisas, sim, eu aprendo. Eu tenho dificuldade de daqui a pouco bater o carro, mas então faz um bom seguro, seja cuidadoso, tu é uma pessoa que não é cuidadosa, daqui a pouco eu aprenderia a dirigir, sairia por aí sem olhar para os lados. É questionar o medo, questionar o comportamento que tu poderia ter e que te gera esse medo. Muito bem. Psicóloga Renata Betchol, Café com Terapia, aqui não acredita.